Corregedor do CNJ arquiva representação contra Sérgio Moro no caso The Intercept Brasil. STF julga ação contra decreto do presidente Jair Bolsonaro que extinguiu conselhos da administração pública. Políticos do Partido Progressista vão responder ação penal no STF por suposto desvio de dinheiro da Petrobras. A denúncia, como foi minudentemente posta pelo ministro relator, contém adequada indicação de condutas delituosas imputadas aos denunciados. E hoje é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Milhares de meninos e meninas ainda são submetidos a longas horas de trabalho, empurrados pela miséria das famílias. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, arquivou a representação contra o ex-juiz federal Sérgio Moro no caso do vazamento de mensagens publicadas no site The Intercept. Quem traz os detalhes ao vivo e conversa com a gente agora é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, viu? Para o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, o pedido de providências feito pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, contra o ex-juiz federal Sérgio Moro é incabível. O Corregedor Nacional de Justiça também destacou que o ex-juiz federal pediu a exoneração e que, portanto, não se configura aposentadoria voluntária. Para ele, então, a abertura de um processo administrativo disciplinar não teria nenhuma utilidade. O PDT fez esse pedido depois que o site Intercept Brasil publicou supostas conversas, diálogos entre o ex-juiz federal Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública, e integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Rafaela, com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. E a Justiça do Rio de Janeiro concedeu liberdade para 27 adolescentes infratores que cometeram atos sem gravidade. A medida de retirar os menores infratores das unidades segue determinação do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, para diminuir a superlotação. Além do Rio, o ministro determinou que unidades de internação do Ceará, Bahia e Pernambuco não ultrapassem o limite de 129% da capacidade. A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, apresentou um resumo das atividades de grupos de trabalho do tribunal. Logo na abertura da sessão administrativa, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, falou sobre o grupo de trabalho criado em novembro do ano passado para normatizar procedimentos para cumprimento de decisões do TSE. Coordenado pelo ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, o grupo apresentou uma minuta de resolução. Entre as sugestões incluídas nesta proposta, ressalto aquelas que visam a disciplinar situações relativamente recentes enfrentadas por esse tribunal no processamento da execução ou do cumprimento de decisões, como as que envolvem, e elas são muito relevantes, o pagamento parcelado de obrigações pecuniárias, em especial de partidos políticos, a fusão e a incorporação de partidos políticos e dúvidas acerca de diplomas processuais aplicáveis subsidiária ou supletivamente ao processo eleitoral. Outro grupo de trabalho destacado pela ministra Rosa Weber foi o que debate propostas para a reforma eleitoral. Junto com o coordenador do grupo, o ministro Luiz Roberto Barroso, a presidente do TSE entregou na segunda-feira o relatório das atividades da equipe para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O ministro Edson Fachin coordenou o grupo de trabalho que trata da sistematização das normas eleitorais. Esse grupo tem até o dia 12 de julho para receber as contribuições da sociedade civil e demais órgãos e instituições. A presidente do TSE também lembrou da equipe criada para apresentar propostas para aprimorar procedimentos e sistemas relativos à análise das prestações de contas eleitorais e partidárias. O secretário-geral da presidência do TSE, Estevão Waterloo, é o coordenador do grupo. A viabilização do cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns que tenham relação com delitos eleitorais, também foi debatida no TSE.
O grupo de trabalho é coordenado pelo ministro Og Fernandes. Ainda na sessão administrativa, o plenário definiu que cônjuges e parentes até 3º grau de membros de tribunais de justiça não podem ser indicados para as vagas de representantes dos advogados nos tribunais regionais eleitorais. A proibição vale também para casos de recondução. O entendimento foi firmado ao analisar lista tríplice para o preenchimento de vaga de jurista no TRE da Bahia. Considerados os fatos incontroversos, que seriam a relação de parentesco de 1º grau em linha reta entre o indicado e a desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha Lima, membro do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e, em segundo lugar, a participação da magistrada no processo de escolha dos candidatos a compor a presente lista tríplice, ocasião em que votou no próprio filho. E no próximo bloco, o Supremo julgação contra decreto da Presidência da República que trata da extinção de colegiados da Administração Pública Federal. O cerne da questão é a boa governança pública, é a racionalidade administrativa, é o princípio da eficiência. O plenário do STF começou a julgar hoje uma ação contra o decreto do presidente Jair Bolsonaro que extinguiu conselhos da Administração Pública Federal. E quem acompanhou a sessão está ao vivo conosco agora, a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, boa tarde para você. Conta para a gente os detalhes de hoje da sessão. Oi, Rafaela, boa tarde. Então, o julgamento vai ser retomado na sessão de agora à tarde, porque mais cedo falaram o requerente, que é o Partido dos Trabalhadores, e também as entidades interessadas no tema. Depois foi a vez da Advocacia Geral da União e da PGR se manifestarem. Só então falou o relator da ação, que é o ministro Marco Aurélio. O questionamento é basicamente a constitucionalidade de um decreto presidencial que extingue colegiados da administração pública. A justificativa, além de que essa medida deveria ser tomada pelo Congresso Nacional, é também de que a participação da sociedade civil é muito importante na execução de políticas públicas. Vamos ver. Na ação, o Partido dos Trabalhadores questiona a constitucionalidade do decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro, que extingue colegiados da Administração Pública Federal. Segundo o PT, a medida viola a Constituição Federal, que prevê que este tipo de extinção deve ser feita em forma de lei pelo Congresso Nacional. Não pode o presidente da República, sem ouvir o Congresso Nacional, sem lei no sentido formal, não pode ele extinguir os órgãos da administração. O advogado-geral da União defendeu o decreto presidencial. De acordo com a AGU, hoje a Casa Civil tem mais de 2.500 conselhos, muitos inativos ou inoperantes. A iniciativa do governo federal é para melhorar a gestão pública. O cerne da questão é a boa governança pública, é a racionalidade administrativa, é o princípio da eficiência. O que havia e o que há é um total descompasso entre uma criação efetiva e desmensurada e incontrolada de comitês, de órgãos gestores. O parecer da PGR foi pelo deferimento do pedido. Segundo o vice-procurador-geral da República, além do decreto ser inconstitucional, a participação da sociedade civil nas políticas públicas é fundamental e precisa ser incentivada. A pluralidade é fértil. Cada qual desses 11 ministros e ministras traz em si uma profunda sabedoria e um profundo conhecimento, mas quando unidos no colegiado, essa corte cresce em relevância, cresce em autoridade, cresce em respeito. Assim também são as decisões tomadas pelos órgãos públicos quando escutam nos conselhos as vozes plurais da sociedade. O ministro Marco Aurélio, relator da ação no plenário do Supremo, foi o único a votar na sessão. O ministro disse que o decreto atropela a legislação e cria um atalho de gestão. O voto dele foi pela suspensão parcial do decreto na parte em que extingue órgão colegiado criado por lei. Afastar
até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a possibilidade de ter-se a extinção, por ato unilateralmente editado pelo chefe do Executivo Nacional, de colegiado cuja existência encontre menção em lei em sentido formal. E para falar sobre os processos analisados pelos ministros do Supremo, quem está conosco aqui no estúdio é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, eu queria que você explicasse que essa questão que foi analisada hoje, os ministros não entraram no mérito, apenas analisaram a medida cautelar. O que significa isso na prática, Gisele? Rafaela, o que está na pauta é uma medida cautelar numa ação direta de inconstitucionalidade. A grande discussão é em relação a esse decreto que nós vimos na reportagem. Então, no voto do ministro Marco Aurélio, foi analisado apenas a concessão, apenas o pedido de liminar, e ele inclusive entendeu pela concessão parcial da liminar, no sentido de suspender a validade, a aplicação do decreto naquela parte em que permite a extinção de conselhos da administração que foram criados por lei. Então, assim, a sessão de hoje pela manhã ficou basicamente voltada para a análise desse pedido de medida cautelar. Ele prossegue à tarde, exatamente com o voto dos demais ministros no que diz respeito a esse assunto. Agora, se o plenário, em conjunto, se reunir e optar por julgar a ação definitivamente no mérito, não há nada que impeça. No entanto, o que está na pauta e o voto do ministro Marco Aurélio foi apenas no que diz respeito à medida cautelar. Quais são os argumentos sobre a constitucionalidade? O que se tem a favor, o que se tem contra? Bom, o que o Partido dos Trabalhadores argumenta é que não poderia um decreto extinguir conselhos da administração por meio de extinguir conselhos da administração que foram instituídos por lei. Então, haveria aí uma invasão de competências indevida do Poder Executivo no que diz respeito às atividades do Poder Legislativo. Um outro ponto é que isso também tolheria a população de participar democraticamente na formulação de políticas públicas. E aí eles ressaltam a importância da participação popular no estabelecimento e que diversos conselhos são importantes para que se tenha uma boa administração. Já a Advocacia Geral da União defende os interesses da manutenção do decreto presidencial e estabelece que esse excesso de conselhos ele acaba prejudicando a governança e seria inefetivo, porque com esse tanto de decreto, muitos deles inativos, não haveria necessidade então de que todos estivessem em pleno funcionamento, sendo, portanto, permitida a extinção por decreto. Ok, Gisele, muito obrigada pela participação. Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Políticos do núcleo do Partido Progressista vão responder ação penal no Supremo Tribunal Federal. A decisão foi durante a sessão da segunda turma do STF desta terça-feira. O senador Ciro Nogueira e os deputados Eduardo da Fonte, Arthur Lira e Aguinaldo Ribeiro, todos do Progressista, foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Segundo a PGR, o grupo supostamente formou uma organização criminosa que desviou dinheiro público da Petrobras e outros órgãos. Eles foram investigados na Operação Lava Jato. Os ministros Celso de Mello e Carmen Lúcia votaram para tornar os 4 réus. No caso dos autos, a denúncia, como foi minudentemente posta pelo ministro relator, contém adequada indicação de condutas delituosas imputadas aos denunciados, com ajuste feito em sede preliminar, está lastreado em elementos aptos a mostrar, pelo menos plausíveis, os dados que correspondem à acusação apresentada. À luz de todo esse quadro probatório, constato que os elementos de informação colhidos no decorrer da atividade investigativa dão o suporte necessário e suficiente à tese acusatória neste momento processual, de modo a autorizar o recebimento da denúncia e a consequente deflagração da ação penal. Já os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes rejeitaram a denúncia. Argumentaram que não há elementos suficientes que permitem a abertura de ação penal contra os parlamentares. Especificamente quanto aos 4 ora denunciados, não vislumbra a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade em relação à conduta tipificada no artigo 2º da Lei 12.850. Eu não sei como qualificar isto. Se se trata de uma denúncia vazia, de uma denúncia que foi completamente esvaziada. E aí, com as venas de estilo, doutor Vilhena,
faltou alguma diligência à Procuradoria. Os ministros afastaram apenas a acusação de que as verbas também teriam ido para o exterior. Não há uma data para a ação penal ser julgada. A sessão dessa terça-feira ainda marcou o último dia do ministro Ricardo Lewandowski à frente da segunda turma. Ele assumiu os trabalhos em junho do ano passado e agora caberá à ministra Carmen Lúcia ocupar a presidência da turma. E a seguir, trabalho infantil, quando crianças e adolescentes se tornam vítimas de atividades que colocam em risco a segurança e a saúde. Trabalho escravo, exploração sexual infantil e o tráfico de drogas são as mais graves. Hoje, 12 de junho, é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil e a Justiça do Trabalho está realizando um tuitaço contra esse tipo de exploração. A ação conta com o apoio de instituições públicas e privadas, além de artistas brasileiros e personalidades, todos mobilizados em prol da causa. A repórter Michele Chiapa traz mais detalhes ao vivo e fala com a gente lá do Tribunal Superior do Trabalho. Oi, Michele, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. A mobilização de combate à exploração do trabalho infantil pelo Twitter é feita com a hashtag Brasil Sem Trabalho Infantil. Até o momento, é o quarto assunto mais comentado do país. Um dos apoiadores da ação foi o Papa Francisco, que tuitou Brasil Sem Trabalho Infantil. Artistas também participam do tuitaço, como a atriz Dira Paz e o ator Lázaro Ramos, entre outras personalidades. Esse é o maior impulsionamento digital do país voltado para o combate ao trabalho infantil. Um problema social que atinge mais de 2.700.000 brasileiros entre 5 e 12 anos, de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, o PNAD. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Brito Pereira, reforçou a necessidade da população ter consciência de que trabalhar na infância não ajuda na renda das famílias. Pelo contrário, acaba perpetuando a pobreza, pois a criança deixa de ir à escola e fica exposta a riscos físicos e emocionais. Além do tuitaço de hoje, às 6 horas da noite, haverá também na fachada do TST, a hashtag vai ser projetada no prédio do TST com a hashtag Brasil Sem Trabalho Infantil. A imagem poderá ser vista pelas pessoas que passarem pela Avenida das Nações, na L4 Sul, até às 11 horas da noite. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Michele. E no mundo existe uma lista de mais de 90 atividades ilegais exercidas por crianças e adolescentes que colocam em risco a saúde e a segurança. Só no Brasil, em 10 anos, foram mais de 24.000 acidentes graves com fraturas e amputações. Milhares de meninos e meninas ainda são submetidos a longas horas de trabalho, empurrados pela miséria das famílias e atraídos por exploradores. Os dados são preocupantes. No Brasil, entre 2007 e 2017, 236 crianças e adolescentes morreram enquanto trabalhavam em atividades perigosas. 40.000 sofreram acidentes. Foram 24.654 acidentes graves, com fraturas e amputações. A lista das piores formas de trabalho infantil é conhecida no mundo por definir as atividades de maior risco à saúde e segurança de crianças e adolescentes. Ao todo, são mais de 90 atividades. Trabalho escravo, exploração sexual infantil e o tráfico de drogas são as mais graves. Outras situações ainda são vistas, infelizmente, com naturalidade por boa parte da população, como o trabalho doméstico e nas ruas. Para ajudar a mudar esse cenário, é preciso fugir do conformismo e denunciar. Também é necessário conhecer o que é permitido e o que não é legal. Em alguns casos excepcionais, a Justiça autoriza o trabalho de crianças, mas tudo depende da atividade, do local, tratamento, o tempo de serviço. Alice tem 6 anos, está começando a conhecer o mundo da publicidade.
fotos para campanhas, comerciais. Mas para entrar na agência, ela passou por uma avaliação. Letícia e Isa são modelos e também produtoras. Quando as crianças chegam aqui para fazer a avaliação, tá bom? Sempre nós fazemos a avaliação com o pai presente, porque o pai precisa saber de todas as informações daqui, tá bom? E a gente sempre procura saber realmente se é a criança que tem vontade de ser modelo ou se é o pai que está forçando. Longe desse cuidado, hoje no Brasil, a cada 100 crianças, 6 são submetidas ao trabalho infantil em situações degradantes. O Ministério Público do Trabalho mantém um projeto com ações, por exemplo, na área da educação. Os procuradores vão até as escolas. Tem um escopo da gente levar a temática para a comunidade escolar. Então, nós trabalhamos os professores, os coordenadores pedagógicos, ensinamos o conteúdo correto e como trabalhar em sala de aula. E isso vai expandindo, inclusive, para as famílias o assunto, né? O aluno aprende e leva para casa. Então, esse é um trabalho de formiguinha, um trabalho que tem que ser feito de forma sistemática, contínua, para que, no futuro, né, a gente forme esses jovens cidadãos conscientes de que o trabalho infantil é uma grave violação de direitos humanos. O Brasil mantém um tratado internacional para zerar o trabalho infantil até 2025. O plano prevê várias medidas de apoio e investimentos. Uma delas, o estímulo à aprendizagem profissional. Adolescentes acima de 14 anos podem trabalhar. Pela lei, as empresas são obrigadas a contratar como aprendizes 5% do número total de funcionários. Mas na prática, a realidade é outra. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, tem uma comissão para combater o mercado de trabalho infantil. O que nós pretendemos, então, é difundir essa cultura, a importância do combate ao trabalho infantil, porque, ao fim e ao cabo, rouba-se o futuro dessas crianças e se reproduz um ciclo de miséria, de pobreza, que não interessa a ninguém. E sobre o assunto, vamos conversar agora com o conselheiro do CNJ, Luciano Frota. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Como entender os desafios do Brasil no combate ao trabalho infantil? Os desafios são enormes. Os desafios são enormes no Brasil e no mundo, mas sobretudo nos países subdesenvolvidos, né? Nós temos no Brasil quase 2.700.000 trabalhadores infantis, ou seja, crianças em situação de trabalho infantil. Isso representa um efeito nefasto para o futuro e para as gerações futuras incalculável em termos de prejuízos sociais, né? É um sistema de reprodução de miséria que se dá a partir do trabalho infantil, a reprodução do mesmo pelo mesmo. Isso para a sociedade, para quem pretende construir um futuro e para um país que pretende se desenvolver e ser grande, isso é absolutamente deletério, absolutamente nefasto. Conselheiro, como vimos na reportagem, algumas situações, infelizmente, são vistas como com naturalidade pela sociedade, né? Até um senso comum, que bom que está trabalhando e não está roubando. Trabalho da criança ali no sinal, vendendo produtos, né? Há uma questão cultural muito forte que a gente precisa combater, né? Sim. O problema é muito complexo. O trabalho infantil, ele não é um problema que se isola, ele tem componentes de ordem cultural, de ordem social, de ordem econômica, todos envolvidos nisso tudo. E é uma prática que vem desde o tempo da escravidão, em que nós achávamos que o trabalho da criança, a criança que trabalha, ela se dignifica, né? Na verdade, todos os estudos revelam o contrário, né? Quando o trabalho precoce, ele é um indutor da evasão escolar. E essa evasão escolar é um indutor da miséria no futuro. Essa é uma questão que precisa ser melhor trabalhada, a sociedade precisa compreender melhor essa questão. O lugar de criança é na escola, o lugar de criança não é trabalhando. Primeiro se estuda, depois se trabalha. Por isso que tem um processo educacional. Além disso tudo, a criança tem que ter um período de desenvolvimento enquanto ser humano, desenvolvimento emocional, tem que ter o direito de brincar, o direito de ter infância, o direito de sonhar. E uma criança que só trabalha perde o seu direito de sonhar. Eu quero repercutir com o senhor um dado da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que fala sobre a probabilidade de acidentes quando a gente fala em trabalho infantil. Algo muito preocupante também, né? Sim. Os estudos da OMS são muito preocupantes porque eles revelam que o trabalho infantil, ele induz em 6 vezes mais a possibilidade de acidentes de trabalho. E o que nós vemos com isso é que a gente vai ter adultos
que tiveram problemas, não só problemas físicos, mutilados muitas vezes, pela dispersão própria da idade, pela ousadia maior que tem as crianças e os adolescentes, mas, sobretudo, problemas emocionais, porque não tiveram esse desenvolvimento psicossocial bem trabalhado durante esses períodos de maturação. E como a justiça brasileira tem ajudado nesse combate? A gente viu agora há pouco uma campanha do TST, mas outros órgãos também estão nesse combate, com ações. O Tribunal Superior do Trabalho tem feito campanhas e muito significativas, tem sido uma luta árdua da Justiça do Trabalho, assim como é do Ministério Público do Trabalho, contra o trabalho infantil. Tentar construir na sociedade uma consciência de que o trabalho infantil ele é reprodutor de um ciclo de miséria. Isso é de fato muito grave. Ok, doutor Luciano Frota, conselheiro do CNJ, juiz do trabalho, muito obrigada pela participação conosco, uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Superior Tribunal de Justiça decide que anula o julgamento feito sem prévia intimação do advogado que pediu publicação exclusiva em nome dele. Os ministros da Corte Especial do STJ deram provimento a embargos de divergência para determinar que terceira turma realize novo exame de um recurso especial por não ter havido a intimação para a primeira sessão de julgamento que analisou a matéria do advogado que requereu publicação exclusiva no nome dele. O julgamento que o advogado não foi intimado ocorreu em 2014. Os ministros da terceira turma entenderam que a aquisição de produto alimentício contendo corpo estranho no interior da embalagem dá direito à compensação por dano moral, ainda que o conteúdo não tenha sido ingerido. O entendimento foi recentemente reafirmado pelo colegiado em maio deste ano. Ao analisar embargos de declaração que apontavam a nulidade pela ausência de intimação, a turma decidiu que, apesar de efetivamente não ter ocorrido a intimação do novo advogado, não haveria razão para anular o julgamento, já que não se comprovou prejuízo aos novos advogados. Ao analisar os embargos de divergência, o relator, ministro Jorge Mussi, disse que o STJ já tem um entendimento de que, havendo requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado. Além disso, o ministro destacou que é dedutível o prejuízo onde o advogado que pleiteou a publicação da intimação em seu nome não foi intimado quanto à inclusão em pauta do recurso especial, sendo impedido, por isso, de previamente distribuir memoriais e de realizar sustentação oral. E a gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde e até amanhã. E logo mais às 14h você confere ao vivo os julgamentos da Suprema Corte no Direto do Plenário. A gente se encontra amanhã. Tchau.